Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso comentário de hoje. Hoje eu queria comentar com você sobre o amor de Deus, né? O amor que Deus tem a nós, para conosco, né? Amor igual a todos, para todos, né? É aquele pai bem equilibrado. Então, ele nos ama igualmente, não há separação. Então, todos nós recebemos de Deus os mesmos recursos naturais. Ou seja, os dons como a inteligência, a vontade, a força, a coragem, todos nós recebemos esses dons de Deus. Ninguém vê esse mundo mendigando, ninguém vê esse mundo sem nada. Quando nós nascemos, até já temos a vida, né? Que é o dom maior. E ele depois nos cumula com o dom do Espírito Santo. Então nós não somos pobres, dizer assim, um está reclamando porque não recebeu de Deus o que precisava para ser inteligente, não recebeu inteligência, não recebeu disposição para nada. Não, todos nós recebemos esses dons de Deus igualmente. Todos nós precisamos, queremos ser felizes por causa disso. E depende de cada um de nós a vitória ou a derrota na nossa vida. Depende de nós mesmos, não depende de Deus, porque Ele não quer, na verdade, Ele não quer alguns felizes, realizados na vida, e outros na desgraça, na miséria, né? Sem vida, sem família, sem objetivo. Não, Ele nos cumulou com todos esses bens, todas essas graças, né? Então nós somos responsáveis pela vitória ou a derrota. A alegria é dom de Deus, a tristeza não é dom de Deus, mas nós podemos ser alegres ou tristes, né? Nós podemos ser felizes ou viver no infortúnio, né? Que essa condição nós temos, é própria do nosso coração. Esses dons, essa coragem, essa força. E a nós cabe facilitar ou complicar o processo do projeto de Deus na nossa vida. Nós podemos complicar ou facilitar. Então Deus nos dá a condição de facilitar e nós não podemos complicar o projeto de Deus na nossa vida, a nosso respeito. E com certeza o projeto de Deus é que todos nós sejamos felizes. O projeto de Deus é que nós sejamos felizes mesmo. Deus nos criou para o bem e para a felicidade. Não é isso? Deus não nos abandonou, nem nos abandona. Ele nos quer felizes, realizados. Então, às vezes, pode acontecer que muitos não consigam tudo o que desejam. E a gente vê, olhando, dando uma olhada, a gente vai perceber que muitos levam a vida reclamando, né? Reclamando, murmurando, enquanto outros
conseguem mais do que precisam. Aí muitos ficam assim, mas que desequilíbrio é esse? Por que é que uns conseguem tanta coisa e outros simplesmente estão na rua da amargura? Às vezes até mendigando, às vezes abandonado, cheio de vício. Aí a gente pode dizer, mas por que é que Deus faz isso? Mas Deus não faz isso. Por que é que Deus permite isso? Bom, Ele permite porque a nossa vontade, Ele respeita a nossa vontade. Deus respeita a nossa vontade. Então nós não podemos culpar Deus por causa dessas coisas. Mas não vamos nos prender nisso. Ficar pensando quem venceu, quem foi vencido pela vida em tudo, quem vive sozinho se arrastando pela vida. Não podemos nos prender nisso. A nossa parte é não desistir. Não desistir. O que nós podemos fazer é não desistir, não desanimar, não murmurar. A nossa parte é lutar. Só isso. Lutar. Uma coisa é certa, precisamos aprender e reaprender. Sempre aprender da vida. Às vezes a gente, em coisas simples mesmo, a gente pensa que sabe e não sabe. Às vezes são coisas tão preliminares, coisas tão primárias, que a gente diz assim, não, mas isso eu sei, e às vezes não sabe. Precisamos aprender. De tudo nós tiramos experiência. Enquanto isso, precisamos ir eliminando de nós, de dentro de nós, o orgulho, que é uma desgraça na vida de qualquer um, né? O comodismo. Se acomoda. Ah, não. Hoje não vai dar certo, amanhã não vai dar certo. O comodismo também é outra, né? A vergonha de fazer um determinado serviço, né? Tem gente que diz, esse serviço aí eu não vou fazer porque eu tenho vergonha de fazer isso. A vergonha é só de fazer o mal, praticar o mal, mas praticar o bem, qualquer serviço é digno. Qualquer serviço é digno. Não existe serviço pelo qual a gente sinta vergonha. Não existe, não existe. Evitar, sabe uma coisa que prejudica as pessoas, muitas pessoas? Às vezes, gastar mal o salário que ganha. Às vezes gastar mal. Gastar com coisas que vai até prejudicar a própria saúde. Ora, nós temos tantas coisas boas para empatar o nosso dinheiro, o nosso salário, para empregar o salário que nós ganhamos, nossa aposentadoria, nosso trabalho lá na empresa. Temos tanta coisa boa, agora vamos empregar o nosso dinheiro em coisas que não fazem bem para o nosso corpo. E também, muito pior para a nossa alma também. Então, são essas coisas que a gente precisa ir substituindo. Aquilo que não presta, deixamos para lá. Vamos usar aquilo que temos da melhor forma possível. Não desperdiçar. Não desperdiçar. Ou seja, saber gastar aquilo que nós ganhamos. Às vezes com inutilidades, coisas inúteis, não serve para nada e até prejudica. Para que eu gastar meu dinheiro com isso? Não serve, pronto. Então nós precisamos de ouvidos para ouvir e olhos para ver. Quando eu digo assim,
é ouvir com atenção. Você já percebeu que tem gente que a gente está falando as coisas assim, e a pessoa é assim, e a pessoa não se liga naquilo que está ouvindo, não se liga naquilo que está vendo. É como se as coisas importantes não têm a menor importância. É como se as coisas necessárias não precisam de atenção. Enquanto isso, a pessoa vai andando assim pelo mundo, assim, passando pelo mundo sem prestar atenção o que fazer, nem como fazer. Então nós precisamos de olhos para ver e ouvidos para ouvir. O que Deus, por exemplo, o que Deus nos fala. Como é importante a gente escutar o que Deus nos fala. Como é importante. São conselhos para a vida. Ou seja, se eu quiser ouvir o que Deus me fala, no mínimo, eu vou pegar a palavra de Deus e vou ver o que é que Deus está falando para mim hoje. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Então é isso que vai mudar a vida de qualquer pessoa, de todos nós. Perceber o que Deus nos fala e nos mostra também. Às vezes Deus nos mostra coisas, nos faz ver as coisas que nós precisamos ver. Não é através de sinais, né? Na verdade, tudo depende de nós. A minha conclusão que eu cheguei vendo esse texto é que tudo depende de nós. Porque se disser, não, depende de Deus. Isso aí é muito claro. Tudo depende de Deus. Mas Deus respeita a nossa liberdade. Como Ele quer o nosso bem e nos dá o que nós queremos, nos dá o que nós precisamos, então vai passar tudo a depender de nós. Deus nos dá tudo o que nós queremos. Nós fazemos tudo o que nós queremos. Até o mal Deus permite que a gente faça. Porque Ele nos deixa totalmente livres para fazer ou não fazer. Deus não quer se envolver a ponto de dizer assim, ficar nos fiscalizando, vendo o que é que eu estou fazendo, se é o bem ou se é o mal. Agora, o mal que eu faço, é lógico que ele vem depois por cima de mim, me massacrando. Mas é lógico isso. Não é que ninguém desejou mal. Fulano desejou mal para aquele outro lá, tá vendo? Ele recebeu de volta. Não. O bem ou o mal que nós façamos, ele vem para nós de volta. E às vezes vem com juro e correção monetária. O bem ou o mal. Normalmente ele vem em dobro. E vai depender da nossa fé, vai depender da nossa humildade. Aqui eu tenho um texto que fala sobre um dos milagres de Jesus. É no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, de 27 a 30, bem curtinho. Vou pedir para você meditar sobre isso em casa. Mateus 9, de 27 a 30. Ele curou 2 cegos. Cegos veem, mudos falam. E diz assim, partindo Jesus daquele lugar, 2 cegos o seguiram gritando, Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes Jesus, crede
que eu posso fazer isso? Credes que eu posso fazer isso? Porque os cegos estavam gritando: Senhor, tem piedade de nós. Com certeza, é lógico que eles queriam ver, enxergar novamente. E Jesus olha para eles e diz assim: credes que eu posso fazer isso? Você vê como Jesus joga a bola para nós? Ele joga a bola para nós. E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou-lhe os olhos, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. Olha que palavra de salvação para aqueles dois e para nós também. Nesse momento a gente pode estar com um problema que já tentamos resolver e não conseguimos, ou não estamos conseguindo. E Jesus vai perguntar para mim ou para você: credes que eu posso fazer isso? Aí nós vamos, como nós não temos mais jeito, como eles não tinham mais o que fazer, porque eles eram cegos, eles não tinham o que fazer. Então eles viram falar que Jesus estava passando por aquele lugar, seguiram gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Mas Jesus não vai fazendo assim: olha, eu vou curar vocês. Não. Jesus fala para eles assim: vocês acreditam que eu posso fazer isso? O que é que você acha se Jesus dissesse assim, fosse curar sem falar nada? Porque Jesus respeita. Jesus quer saber se eu posso colaborar, pelo menos acreditando que Ele pode. A gente precisa saber que Jesus tudo pode. Tudo pode. Pode ser que tenha coisas que a gente pede e não aconteça, porque de momento pode ser que pedimos coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Mas isso aqui é lógico que Jesus queria que eles enxergassem. Quando Jesus perguntou: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Aí Jesus vai lá, impõe as mãos sobre eles e diz assim para eles: seja feito conforme a tua fé. Eles tinham fé que Jesus ia devolver a vista para eles. E foi isso que eles conseguiram. Jesus devolve a visão para eles dois. O que você acha do momento desse? Jesus realiza o milagre conforme a nossa fé. Se a gente acreditar, Ele faz o milagre. Se não acreditar, Ele vai dizer assim: bom, seja feito conforme você quer. Você quer ficar cego porque você não acreditou no poder de Deus, do Filho de Deus. E pode ser que nada aconteça. Pode ser que aconteça tudo com a nossa fé. E pode ser que não aconteça nada com a nossa falta de fé. Então, tudo depende de nós. A nossa fé é quem vai determinar o que eu quero ou o que eu não quero. Você viu como o que depende dele é muito fácil. Dependeu dele dizer assim: seja-vos feitos segundo a vossa fé. Jesus quer o melhor. Quer o melhor. Então, tudo, mais uma vez eu vou repetir, tudo depende de nós. Jesus vai conceder conforme eu creio. E aqui, só para terminar, aí diz assim: quando de fato nós cremos, Ele realiza o milagre.
E você vê que da leitura falou, eles aproximaram-se de Jesus. Quando nós, ao contrário de medo, nós nos aproximamos de Jesus, o que é que você acha que vai acontecer? Ele que é rico em bondade, que é rico em misericórdia, que nos ama imensamente, Ele vai nos conceder aquilo que nós precisamos, com certeza. Então, Jesus quer que nós não tenhamos medo. Então, eles quiseram, aceitaram, tiveram fé. Então, Jesus falou, seja-vos feito conforme a tua fé. Nosso consentimento e a nossa fé é o que determina. Sem o nosso consentimento, ele não vai agir, porque nós não deixamos, a vida é nossa, o que nós queremos depende dele, então as coisas não acontecem por acaso. Não acontecem por acaso, não é um acaso. Diz que o acaso acontece até para aqueles que têm fé. Costuma acontecer para aqueles que têm fé. Para aqueles que não têm fé, nem por acaso vai acontecer. Então é isso que eu queria comentar contigo deste dia. Se você quiser passar esse texto do Evangelho, é Mateus 9, de 27 a 30. Que todos façam um bom proveito dessa palavra rica, essas 4 linhas do Evangelho de São Mateus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.